Quais os sinais de Deus na sua vida? Será que você está atento à manifestação da glória do Senhor? Será que esse andar, ainda em meio à escuridão, de forma desorientada, não é porque estamos deixando passar despercebido os sinais de Deus? E não estamos acolhendo com fé a presença, a manifestação, a epifania do Senhor. Estamos celebrando, neste domingo, a epifania do Senhor, a manifestação do Senhor aos povos gentios, aos pagãos, àqueles reis magos que viram uma estrela e vieram então do Oriente para adorar o menino Deus. É isso que nos diz. Eles cultuavam outros deuses, outras divindades, mas lhes foi revelado que o rei dos judeus, o Messias esperado, nasceria. E o sinal é aquela estrela no céu que vai conduzindo os reis por aquele deserto. Eu me lembrava disso na minha vida porque a palavra de Deus, eu já partilhei, ela não é algo do passado, mas ela se atualiza. E nós temos a alegria de celebrar na liturgia, a liturgia que torna presente esse acontecimento. O sinal de Deus na minha vida se fez sentir naquele tempo em que eu vivi um profundo vazio. Aquele vazio hoje eu posso perceber que aquele vazio criou um espaço. Olha que extraordinário, gente. Aquele vazio criou um espaço interior, onde Deus pôde então manifestar a sua glória na minha vida. Quando eu não via mais sentido, quando eu não tocava mais a alegria, a felicidade, disse, e me encontrei naquele vazio existencial, essa palavra tão utilizada hoje em dia, não é? A falta de sentido, o vazio existencial. Mas foi aquele espaço que naquele espaço, Deus manifestou a sua glória. Eu posso dizer, foi necessário. Naquele contexto, diante do que eu estava vivendo, foi necessário. E ali foi o terreno propício para que Deus fizesse chover o orvalho da graça. Agora, qual o espaço na sua vida que hoje é o espaço, então, que se torna fecundo, onde Deus pode manifestar a sua glória? Qual o sinal? Os magos viram a estrela no Oriente e se deixaram conduzir por ela. E quando Deus se manifesta na nossa vida, nós precisamos, então, tomar um caminho. Deus é movimento, é dinamismo. Deus nos coloca a caminho. Deus nos tira do nosso comodismo. Ele nos tira também daquele quarto escuro. Aqueles homens acolheram com fé e abandonaram os falsos deuses, os cultos pagãos e tomaram caminho. Seguindo aquela estrela, foram rumo a Jerusalém. É a primeira leitura de hoje. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de Alemá e mostrarão o poderio de suas nações. Trazendo ouro, incenso, proclamando a glória do Senhor. É o que a palavra nos fala por meio do profeta Isaías. Aqueles homens tomaram um caminho e não foi um caminho fácil. Havia os riscos daquela peregrinação, os riscos daquele caminho, mas havia a segurança que o Senhor nos traz. Tomar um novo caminho, traçar uma nova rota. Hoje o Senhor nos chama, vamos rezar e receber esta palavra que hoje é a libertação para os nossos corações. Não tenha medo de se deixar guiar então por este sinal, por este Deus. A palavra diz que eles foram adorar o menino. A manifestação de Deus tocou, chega até os reis magos, uma terra distante. Chega até o rei Herodes, ali na terra muito próximo, ali em Jerusalém, próximo a Belém. São todos reis, trazem a marca da realeza.
Mas enquanto um acolhe com fé, o outro rejeita a manifestação de Deus. Enquanto aqueles vêm adorar o menino, trazendo seus presentes, aquele o procura para matar. Aquele se perturba, porque fascinado pelo poder. O que hoje te impede de perceber o sinal de Deus, o fascínio pelo poder, o fascínio pelo prazer, o fascínio pelo possuir. Tudo isso você encontrará naquele menino reclinado na manjedoura. Aquele menino que não te tirará nada, mas te dará tudo. É preciso o esforço da caminhada, a coragem da renúncia, para poder ganhar muito mais. Herodes treme. E por isso não tocará a alegria que os reis magos tocarão, porque a palavra de Deus vai dizer, eles voltaram profundamente alegres. Eles sentiram uma alegria muito grande. Deus, no sorriso daquela criança, Deus presente na Eucaristia, Deus que se manifesta por meio desta palavra, que nos envia tantos sinais, quer fazer brilhar no seu coração esta alegria. E a palavra é maravilhosa porque, sim, é verdade, ele nascerá, o Messias prometido virá dos judeus. É esta raça escolhida, é este o povo eleito. Mas ele não veio apenas para os judeus, mas ele veio para todos os povos. Ele é o esperado das nações. Ele veio para mim, ele veio para você. Não é para uma classe, não é para um povo, apenas para uma raça apenas, mas é para todo o povo de Deus. Não é? É para todo o povo de Deus. Tornamo-nos então a raça eleita. Somos todos então parte deste povo quando acolhemos o anúncio, quando acolhemos a manifestação de Deus. Vamos rezar para que esta palavra encontre espaço no vazio do nosso coração. No vazio existencial que hoje você toca. E eu recordo daquelas palavras da Madre Kelly naquele show, lá nos anos idos de 2000 e alguma coisa, iniciando o milênio. E quando a Madre Kelly dizia assim, existe um espaço no seu coração que só o amor de Deus irá preencher. Se você não preencher esse espaço com o amor de Deus, ele estará vazio para sempre. Porque este espaço é solo santo, é terra sagrada e só o amor de Deus aí pode entrar e preencher. Você é livre para não acolher, mas saiba que em não acolhendo, este espaço permanecerá vazio para sempre. Você pode ter tudo, mas sempre faltará algo. Faltará exatamente o tudo, com o T maiúsculo, que é Jesus, Deus, o Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mateus capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Há poder na palavra de Deus. E a palavra de Deus que hoje vem libertar e preencher o vazio do nosso coração nos diz assim. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta.
E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, esses homens não confeccionam um Deus. É a grande tentação dos nossos tempos, não é? Porque somos religiosos por natureza. Nós temos necessidade de adorar algo, alguém. Ainda que seja nós mesmos, né? Mas estamos sempre adorando algo, alguém. Uma coisa, uma pessoa, uma carreira, um trabalho, a nós mesmos. É uma necessidade do coração humano, adorar. Está escrito em nós, faz parte de nós. Deus colocou isso em nós quando nos criou. E esses homens resistem à tentação, então, de confeccionar um Deus para si. É a grande tentação dos nossos tempos, nós confeccionamos deuses, né? Confeccionamos o Deus ao nosso modo. Não. O nosso Deus, ele se revelou a nós. Nós não o criamos, nós somos criados por ele. E nós não precisamos caminhar naquela escuridão, como temos meditado ao longo desses dias, porque, e como está na primeira leitura, brilhou uma grande luz. Esse Deus se revelou. Esse Deus se deu a conhecer. Mostrou o seu rosto, o seu nome. Se colocou em meio a nós. E é esse Deus que os magos então saem da sua terra. Saem, né? Abandonam as suas práticas antigas e vão em busca do único Deus. E o adoram. Ajoelham-se diante dele. Abandonam as suas práticas antigas, pagãs, os seus cultos pagãos, e vão agora adorar, cultuar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus vivo, o Deus que se revela a nós nas Sagradas Escrituras, o Deus que manifesta, que nos dá os seus sinais, sinais na sua vida, na minha vida, este Deus. Qual o deserto que hoje você precisa atravessar? O que é que te está segurando? Quando eu fiz a minha experiência com Deus, essa era uma visualização que me perseguiu por muito tempo. Eu via o Senhor de braços abertos me esperando, mas sempre havia coisas que me seguravam. Haviam coisas que me prendiam e eu não conseguia então me abandonar, eu não conseguia me lançar nos braços desse Deus. E foi um processo, foi um caminho, foi um deserto. Deus teve paciência comigo. Assim como Deus esperou aqueles reis magos, Deus me esperou. Porque Ele vem ao nosso encontro. Mas nós temos a liberdade dessa correspondência. Ele veio, Ele está naquela gruta. Na palavra de hoje, Ele está naquela casa, à espera que aqueles reis magos então venham ao seu encontro, à espera que você vá ao encontro dele. Onde? Na casa de Deus, no templo santo, no lugar sagrado, ali onde o Santo dos Santos está, Jesus presente no Santíssimo Sacramento, ali onde é ministrado, ali onde a água do batismo é derramada sobre você e te faz filho de Deus, naquela pia,
batismal naquela igreja mais próxima, ali onde os sacramentos são ministrados, ali onde você encontra graça, força, coragem, luz, para acolher com plenitude e viver o grande projeto que Deus tem para a sua vida. Quão grande é o cuidado de Deus. E ao meditar nessa palavra hoje, eu pensava que eu e você, nós somos convidados também a ser como essa estrela. Que a minha vida e a sua vida seja um sinal, seja um testemunho. Sim, para muitos povos, não é? Para tantas gentes, para tantas nações, para aqueles que estão ao lado, para aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Que a minha e a sua vida possa ser um verdadeiro sinal, um verdadeiro luzeiro. Essa estrela que guia muitos outros até aquela gruta de Belém, até aquela casa de Deus, onde o pão da vida, onde Jesus Eucarístico está presente e nasce todos os dias sobre os nossos altares para adorar este menino Deus. E então reencontrarem um grande sentido de suas vidas, a sua missão, o projeto de Deus para cada um, o sonho de Deus. Não precisamos andar desorientados, desnorteados. Não precisamos andar fazendo apostas erradas, no escuro. Não. Porque uma luz brilhou e nós temos um caminho muito certo, um caminho seguro, um caminho que nos conduz à comunhão com o Pai, em Cristo Jesus. Que hoje você possa acolher a manifestação de Deus na sua vida, se dirigir então até Belém, a casa do pão, levando o ouro, incenso e mirra. São sinais, né, da missão de Jesus. O ouro que reconhece a sua realeza, o incenso a sua divindade, a mirra, porque ele está destinado, né? Ele passará pela cruz. E ele ressuscitará. O ouro, incenso e mirra. Que hoje você possa acolher a graça de Deus e viver em plenitude a sua vocação, adorando o Senhor, vivendo em sua presença. Por isso, reza hoje, diz: Senhor, dai-me essa graça e a coragem de tomar este caminho, de atravessar o deserto da minha vida, na certeza que eu encontrarei este menino, entrarei naquela gruta, naquela casa do pão, e poderei contemplar naquele rosto, adorando aquele Senhor, entrando naquele mistério, ver na minha vida o cumprimento da promessa. Eu creio em Ti, eu creio nas Tuas promessas, e eu não tenho medo. Senhor, no vazio hoje do meu coração, é este o espaço necessário onde a vossa palavra é fecundada e regada pelo orvalho do Espírito Santo. Eu posso colher tantos frutos neste dia. Senhor, preenche o meu coração. Preenche o vazio do meu coração, o vazio da minha existência. Preenche com a Tua presença. Eu te peço, eu clamo. O Senhor veio a mim. Dai-me a graça de que eu vá a Ti e que nada nem ninguém me impeça de estar na vossa presença, de Te adorar. Que assim como os reis magos, eu possa abandonar os falsos ídolos, eu possa abandonar o falso culto e eu possa correr para estar na vossa presença, adorando o único e verdadeiro Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Obrigada, Senhor, por ouvir a minha oração. Eu te entrego todas as minhas necessidades neste dia. Toma. Eu confio imensamente em Ti e eu sei que eu não serei decepcionado, não serei decepcionada, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Obrigada, Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa palavra, seja sinal de Deus na vida de tantas pessoas. Compartilha, envia. Deus conta com a mim e com a sua evangelização. Deus abençoe você
E nós temos um encontro marcado no Rosário da Madrugada às 5 horas, ao longo da nossa programação aqui no canal. Mas quero anunciar com muita alegria que no próximo dia 10 de janeiro nós iniciaremos a primeira grande campanha do Exército de São Miguel de 2022 com Nossa Senhora Desatadora de Nós. Há nós na sua vida que precisam ser desatados? Então, confie estes nós nas mãos virginais, nas mãos puríssimas de Maria, e ela com certeza lhe alcançará esta graça, trazendo para nós um 2022 abençoado por Deus, para que possamos alçar este livre voo, correr ao encontro, né, da promessa de Deus, daquilo que é proposta, projeto de Deus, sonho de Deus para mim e para você. 10 de janeiro, no poderoso terço do combate, estaremos juntos com Nossa Senhora, desatadora de nós. Deus abençoe.